Existe vida após a morte? O que você acha? Muitas pessoas voltam da sua experiência de quase morte e relatam coisas incríveis, coisas inimagináveis, coisas que estão além da nossa imaginação. Mas muitas pessoas da área dizem que apenas é uma atividade extracerebral, após-cerebral. Muito bem, vamos ver esse vídeo e tirar as nossas conclusões. Eu sou o Tadeu Batista do seu canal Relacionamento e Dicas. Se há uma pergunta que pode fazer oposição ao clássico de onde viemos, com certeza essa pergunta é: para onde vamos depois da morte? Por muito tempo, esta questão tem intrigado os cientistas. Tem muito tempo, mas tem ficado apenas na gaveta, escondido. Mas agora, uma leva de cientistas, de homens notáveis das ciências, tem dado voz a esta questão. O psiquiatra americano Raymond Moody, ele fez um livro que já se tornou clássico, chamado Vida Depois da Vida. E ele, em suas análises, em suas pesquisas, ele diz elementos que são comuns a todas essas ocorrências. Vamos prestar atenção, vamos ver, e quem sabe, você que já ouviu algum testemunho de pessoas que ficaram em coma, ou até mesmo foram declaradas mortas e depois retornaram, talvez de um coma, quem sabe se não bate algumas dessas particularidades. Inefabilidade, ou seja, a pessoa não consegue descrever exatamente o que ocorreu, dado a excelência das imagens e das circunstâncias que ela passou. A pessoa sentiu paz, uma paz inefável, algo que ela nunca tinha experimentado em termos enquanto estava viva. Ouviu barulhos incomuns, barulhos que não eram normais, que não eram barulhos próximos daqui da Terra. Outra coisa importante, ela viu um túnel escuro. Geralmente, muitas pessoas que foram entrevistadas por esse psiquiatra viram um túnel muito escuro, sem luz nenhuma. Outras pessoas, aquela clássica visão, aquela clássica experiência, aquela clássica sensação de se ver fora do seu próprio corpo. Outras pessoas entrevistadas falaram que encontraram seres espirituais que claramente não eram deste mundo. Uma cidade de luz, segundo muitos desses entrevistados. Muito bem, nós estamos vendo aqui até agora algumas visões compartilhadas por várias e várias pessoas que tiveram as EQMs, que é as experiências de quase morte. Fica uma pergunta no ar. Na sua opinião, depois de tudo que nós vimos aqui até agora, seriam visões diabólicas? Seriam visões de um futuro distante? Ou apenas fruto do delírio humano ou uma fantasia humana a qual todo ser humano está submetido devido a um forte estresse? Bem, agora nós vamos falar de um caso real, verdadeiro, de uma experiência de quase morte, para que nós confrontamos as informações que nós colhemos com uma pessoa que realmente viveu essa experiência e ver como os dados batem com a maioria das pessoas que passaram por essa experiência. Eu vou denominar esta pessoa com as iniciais FM, ok? Este texto, esse depoimento foi colhido da internet, está acessível a todos, ok? E é um caso muito clássico de uma questão que nós estamos analisando hoje, que é exatamente a experiência de quase morte. Segundo a FM, esta pessoa, ela começou a se sentir mal, fortes dores no peito, e ela pegou e, depois de passar muito mal, com muitas dores, chamou o seu esposo, e então o seu esposo a levou para um pronto-socorro. Chegando nesse pronto-socorro, os médicos imediatamente olharam, examinaram e constataram que realmente não havia muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. E principalmente ali onde eles estavam não havia condições técnicas, né, para dar uma assistência melhor. Então encaminharam-na para um outro lugar, para um outro hospital mais preparado. E aí então começa a experiência de FM com relação a isso. Porque ela fala que enquanto o médico está falando, ela ouve gritos desesperados
E ela, da pouco, ela olha da parte de cima e vê que os gritos vêm do seu esposo, que percebe que a mulher, ou ela no caso, né, está realmente em morte, praticamente em óbito. E os médicos olham apreensivos, tentando fazer alguma coisa, não conseguem. Então colocam ela na ambulância, levam-na então para um hospital mais próximo. E ela fala que ela observa todo aquele questionamento, ela observa toda aquela preparação, e ela fica atenta a tudo que está acontecendo, mas fora do corpo, como se estivesse pairando, flutuando, né? E ela vê ali o seu esposo preocupado, chorando, mas ela fala que ela, durante o trajeto da ambulância levando o seu corpo, ela observa que ela começa a se sentir puxada para cima, como se fosse um tubo enorme, gigante, puxando ela. E ela sente ao mesmo tempo vontade de ficar ali acompanhando o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela se deixa levar por aquela sucção daquele tubo. Então ela sai flutuando com uma força incrível, uma velocidade incrível, e ela entra por aquele tubo. E aí então começa as fantásticas experiências de FM. Por exemplo, ela fala que quando ela está ali, ela sente um bem-estar muito grande, e conforme ela vai passando, as lembranças de família, as lembranças profissionais, vai ficando para trás. O apego aos bens materiais vai ficando para trás, e quanto mais ela avança, e quanto mais há uma velocidade muito grande, mais todas aquelas experiências psíquicas, lembrando o que ficou, vai ficando para trás e vai perdendo a importância. E ela diz em seu depoimento que conforme vai avançando, ela percebe que tudo vai ficar pequeno. O lugar onde ela morava, depois ela avança, ela vê a cidade, depois ela avança, ela vê o estado, e finalmente ela se vê fora do globo terrestre. E ela fala que quanto mais ela avança e quanto mais ela está nesse caminho que ela não sabe para onde é, mais ela vai sentir um bem-estar muito grande, uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, até que num determinado momento dessa viagem, tem uma percepção dentro dela que ela vai se encontrar com alguém que ela não viu ainda. Mas só a esperança de que ela vai ver essa pessoa já lhe traz uma alegria muito grande, uma alegria tal que ela não havia sentido ainda na Terra, apesar de todas as suas conquistas profissionais e familiares. E ela vai avançando naquela esperança de encontrar essa pessoa, e aumenta uma outra percepção nela. Aparece uma outra percepção, que o lugar aonde ela está indo, apesar que ela nunca apareceu lá, ela nunca tocou os seus pés lá, os seus olhos nunca contemplaram, os seus ouvidos nunca ouviram nenhum som de lá, mas é como se um som conhecido, como ela já estivesse lá. Então ela se alegra muito e ela quer muito chegar a este lugar aonde ela crê, ela acredita que viverá uma felicidade que não viveu ainda. Então ela vai indo e daqui a pouco ela começa a olhar do lado, e do lado dela tem muita escuridão. Do lado daquele tubo, daquele túnel imenso, tem muita escuridão. Mas ela percebe lá longe que dentro do seu coração as percepções vão aumentando, os seus sentidos sensoriais vão aumentando. E ela percebe que o lugar onde ela vai ser um lugar muito bonito, vai ser um lugar com muito verde, vai ser um lugar com flores, com água limpa, um lugar de calmaria, um lugar de tranquilidade. E ela vai se alegrando e ela vai se alegrando até que finalmente, como aquela pessoa que ela esperava ver, entra em contato com ela, mas por pensamento. E ela visualiza a pessoa, mas não consegue contemplar o rosto daquela pessoa. Apesar dela estar longe, mas ela vê de longe. Parece que mais esse sentido também aflora. Ela consegue ver de longe o aspecto dessa pessoa. E essa pessoa fantástica, como se fosse por pensamento, por telepatia, fala para ela que apesar do lugar, para onde ela está indo é um lugar muito lindo, mas ainda não é a hora dela. Ela ainda não terminou o que tem na Terra. O momento ainda não é o momento dela se desprender de todas as coisas da Terra, e ela ainda deve voltar e cumprir mais um tempo. E ela fica naquela angústia porque ela quer ver aquela pessoa de perto, ela quer estar no lugar que ela sabe que é um lugar maravilhoso, mas ao mesmo tempo ela começa a perceber que tem uma família que ficou atrás, tem os compromissos dela que ficou atrás, e ela ainda tem capacidade de voltar e honrar tudo isto. E inclusive ela reluta, até que finalmente parece que a pessoa fala argumentos sólidos e entra no coração dela que se ela voltar,
ainda haverá muita felicidade na terra para as pessoas que esperam por ela. Então ela volta, e é engraçado que ela fala que conforme ela vai voltando novamente pelo mesmo túnel, ela começa a ver as mesmas coisas. Primeiro ela vê as estrelas, né? Depois ela vai vendo o etéreo no céu, e depois ela vai avançando e começa a ver então o planeta Terra, e ela começa a adentrar, começa a ver as luzes, começa a identificar as cidades, e daqui a pouco ela começa a ver a sua cidade, daqui a pouco ela começa a perceber que é o seu bairro, e ela chega finalmente até o banco aonde ela está na maca. E ali ela começa a se contorcer, e a pessoa que está do lado dela, segurando a mão dela, dá um grito, pede para que pare o motorista. E por quê? Porque voltou a ter vida. Até poucos instantes estava em perfeito óbito, já não havia mais o que fazer, apesar de estar segurando a mão dela, mas a pessoa estava falando que aceleradamente a mão já estava ficando fria. Então, eles fazem ali mais alguns procedimentos emergenciais na rua mesmo, né? Com oxigênio, com alguma outra coisa ali próprio para aquela situação. E então, mas quando ela volta, o que foi de estranho é que ela percebeu que ela volta, aquela parte que saiu dela, entra pelo corpo material através dos pés e vai se adequando às partes do corpo, vai se adequando às pernas, joelho, bacia, as costas, o pescoço, a cabeça, vai se adequando. E quando está perfeitamente adequada, ela sente uma dor muito grande, como se o corpo dela estivesse pesado, como se ela voltasse a usar uma armadura de ferro, né? Aquelas armaduras medievais. Então isso é muito interessante. E naquele mesmo instante, então, depois ela vai ficar sabendo, né, pelo contato com os paramédicos, que o coração dela volta a bater, volta a acelerar, ela também volta a ter percepção ali do que o cerca, né? E ela volta a respirar mais forte, os seus sentidos com a audição volta. Então ela está novamente naquele corpo para ficar mais um tempo determinado. O que é interessante eu notar é que dos muitos casos que eu estudei, que eu estive analisando para selecionar um para vocês, muitos casos são parecidos com este caso. O caso da pessoa estar fora do corpo, está vendo tudo o que está acontecendo, está vendo os procedimentos que estão sendo feitos para reanimar o corpo, o desespero dos parentes, né? O profissionalismo dos médicos nessa tentativa, aonde vai, qual tipo de remédio tomou, aonde vai levar o corpo, aonde vai... A pessoa observa tudo. A questão também da pessoa viajar, né? Uma viagem espacial, passar do céu, ver as estrelas, e também um limite, porque segundo essa pessoa, ela percebeu que a conversa dela se deu num limite. Se ela passasse daquele limite, não teria volta. Então ela chegou até um limite que ela não pode explicar direito o que era, de que maneira que era, mas ela chegou no limite. Chegou naquele limite, teve aquela conversa, aí ela refletiu e ela voltou. Mas ela percebe que se ela tivesse indo um pouco mais, não teria volta. Exatamente como muitos outros testemunhos de pessoas que passaram por EQMs, né, de experiências de quase morte. Pois bem, aí está. Agora você deve pensar, analisar, pesquisar e ver, né? Você acredita? Isto é fruto da imaginação das pessoas? Isto é alguma coisa diabólica? Isto aí é alguma coisa do cérebro, uma ação do cérebro, pouca oxigenação, fazendo com que o cérebro trabalhe de uma maneira desordenada, criando essas imagens, criando essas percepções extrasensoriais. O que você pensa? Estamos chegando ao final do nosso vídeo. As informações estão todas aí. Veja novamente, pesquise novamente, converse com alguém. O que você acha? Não devemos apenas esquecer de uma coisa. Ao homem está dado morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Não haverá volta para o homem. Não haverá um retorno para o homem. A Bíblia fala que ele vai e não volta mais. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um vídeo no seu canal Relacionamento e Dicas Tadeu Batista. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, dê aquele like, fala que estamos no ar aí, precisamos da sua ajuda, da sua participação para que o nosso canal cresça. Um abraço, fique com Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima. Sayonara.